Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues e sou um de seus co-apresentadores para esse 28º episódio do Boleiros de Humanas. Estou aqui hoje com os meus dois companheiros, amigos e co-apresentadores tradicionais, Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, e Gabriel Franco, diretamente de São Paulo. Vamos primeiro, então, como sempre, ao Canadá para conversar com Guilherme Ribeiro Paturi. Gui, como é que você está hoje nesse nosso episódio? Alô, Miguel, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial. E hoje eu não estou no Canadá, Miguel, eu ainda estou em território nacional, na nossa querida Brasília. E um prazer enorme estar aqui, como sempre. E hoje um tema que, na verdade, não é muito presente no Canadá, né? De fato, uma coisa mais europeia e brasileira. Não só porque o futebol é uma coisa mais europeia, não só brasileira, mas sul-americana, não é mesmo? Verdade, eu tinha esquecido que você estava em Brasília ainda, cara, mas tudo bem. Acho que ajudou a reforçar que você geralmente está no Canadá, mas é verdade, muito verdade, que o Gui está falando diretamente da capital federal, sede do Poder 360, uma ótima lembrança que o Gui teve. E antes da gente começar, vamos passar aqui primeiro para o Gabriel Franco, diretamente de São Paulo. Franco, como é que você está hoje nesse nosso 28º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Muito boa noite, Miguel. Muito boa noite, Gui. Obrigado pela passada de bola maravilhosa. Estou bem. Assim como o Gui, também não estou no Canadá, estou aqui na região do Morumbi, mas queria falar que por aqui nevou, hein, galera? Apenas isso. Coisa boa, cara. Aos que não entenderam, entrem lá nas redes sociais do São Paulo Futebol Clube e verifiquem que neve é essa que a gente tá falando. Mas é isso, o Gui bem lembrou, é um tema que talvez, né, seja um pouco mais limitado, entre aspas, mas assim, claro que tem acontecimentos, acho que no Canadá talvez não de futebol, mas em outros esportes, com certeza. No Canadá eu lembro aqui de instâncias relacionadas ao hóquei, mas a verdade é que o tema realmente é algo presente no Brasil, na América do Sul e também na Europa, no Reino Unido. Aos que sabem, aos que estão pensando, nossa, o que será que eles vão falar hoje? Com certeza, pode ter total certeza, já saímos do tema olímpico, paralímpico que tivemos no nosso episódio passado, e vamos falar hoje novamente sobre, acho que, né, o nosso esporte predileto, mais tradicional aqui no Brasil, o futebol. E sim, aos que já leram aí no nome do episódio, vamos falar sobre a violência em estádios de futebol, né, a violência entre torcedores em estádios brasileiros, mas também vamos tocar um pouquinho em alguns exemplos internacionais e realmente compreender também alguns aspectos jurídicos no nosso último tópico, nosso último bloco, na verdade, dessa primeira parte, e realmente conversar um pouco dessa história do que foi e do que é a violência nos estádios no Brasil e no mundo, que é um tema que com certeza já foi muito presente, continua sendo presente e infelizmente continuará sendo presente no nosso futuro, no mínimo no nosso futuro próximo, imagino. Sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast, passando para o primeiro bloco, o Kickoff. Sejam bem-vindos ao Kickoff. Gostaria de lembrar que você está ouvindo o podcast Boleiro de Humanas, que é um programa Podercast, a divisão dos podcasts do jornal digital do Poder 360. Bom, nesse início de Kickoff, vamos começar abrindo um pouquinho, contando sobre momentos antidesportivos dentro do Brasil. E não tem como a gente não falar de momentos antidesportivos sem lembrar das diversas vezes em que jogadores e ou torcedores influenciaram negativamente no espetáculo. No Brasil, a gente tem diversos casos marcantes que acabaram por carregar uma imagem negativa ao esporte e demonstrar as principais fragilidades que uma paixão pode trazer. Um dos maiores exemplos disso foi o que aconteceu no saudoso estádio Paulo Machado de Carvalho, o meu, o seu, o nosso Pacaembu.
no dia 20 de agosto de 1995, mais especificamente, a Batalha do Pacaembu foi um marco histórico negativo na história do esporte brasileiro e do histórico do estádio em si. Talvez esse seja o maior exemplo negativo de como não se comportar ou se portar em uma partida de futebol. Então, por isso, eu acho que ele merece o devido contexto. A Batalha do Pacaembu, que causou a morte de um torcedor e deixou cerca de 102 pessoas feridas durante a decisão da Supercopa São Paulo de Juniores, foi um jogo vencido pelo Palmeiras diante do São Paulo por 1-0. Na época em questão, o estádio do Pacaembu passava pela reforma do saudoso tobogã, que, para quem não sabe, é a área recentemente demolida, que causou um grande saudosismo por parte de pessoas que costumavam assistir os jogos no estádio Paulo Machado de Carvalho. É a área que fica exatamente atrás do gol direcionado à Praça Charles Miller. Aproveitando os entulhos da obra, palmeirenses e são paulinos invadiram o gramado, se armaram com paus e pedras e proporcionaram a pior briga da história do futebol brasileiro dentro de campo. Essa briga, como já foi dita, terminou com cerca de 102 feridos e um morto, o são paulino Márcio Gasparim da Silva, de apenas 16 anos. Outro fator revoltante, além da fatídica morte de um torcedor menor de idade, é o relato da única médica presente no tradicional estádio naquele dia. Ana Maria era recém-formada e teve de cuidar sozinha de centenas de machucados entre torcedores e policiais militares. Segundo ela, nadaram em sangue. Ela ganhou uma experiência muito grande, foram muitos atendimentos, de todos os tipos. Ela relatou em entrevista ao Estadão que o grupo de trabalho era pequeno. Era de apenas uma ambulância de UTI, assim como o contingente policial, pois era um jogo de garotos. A equipe seria reforçada à tarde, quando ele acontecer no jogo do Corinthians, que evidentemente foi cancelado após os momentos de barbárie da tarde. Se eu não me engano, esse jogo contra o Corinthians era contra o Rio Claro, e ele aconteceria à tarde, logo após o acontecimento desse jogo de juniores. Após essas cenas bárbaras presenciadas na tarde de agosto, foi essencial uma retomada na conversa de melhoria de segurança no esporte. Algumas das ideias que decorreram do acontecimento têm como grande destaque, talvez a primeira delas, que foi o banimento direto das torcidas organizadas envolvidas, que no caso são a Independente e a Mancha Verde. Eram no caso e até hoje são. Mas após tal medida, as mesmas começaram a se reunir em grupos menores e ainda se envolviam em certos conflitos, mesmo que evitáveis por maior controle da polícia. O ideal, talvez, não é você banir as torcidas de cantarem suas músicas, estender suas faixas e até se divertirem no estádio, acima de tudo, com os amigos no jogo. Pensando nisso, e ainda vendo que tal ação não evitou conflitos pela deturpação de grandes massas em torcidas menores, a polícia sugeriu a liberação das duas torcidas, tanto da Mancha Verde quanto da Independente, na condição de ser gerado um cadastro dos membros da mesma para controle. Mas acabou que mexer apenas na estrutura em si das torcidas não era o suficiente. Foi visto então pelo Ministério Público que era necessário ser mais atuante dentro das 4 linhas do jogo, ser atuante nas estruturas do estádio e também nos arredores do estádio. A partir disso, dá a criação do famoso Estatuto do Torcedor, que ficou muito mais seguro, ou melhor, gerou uma certa segurança muito maior para a torcida geral ir aos estádios, além de ter gerado uma considerável asfixia nas finanças de torcedores de organizadas por conta de multas e bloqueios a partir de descumprimento de regras do próprio estatuto. Segundo o procurador de Justiça, Fernando Capês, era necessária a intervenção do Ministério com a criação da legislação de proteção aos torcedores. E ainda segundo o relato dele, eles tiveram cerca de 22 mortes dentro do estádio de fevereiro de 1992 a agosto de 1995. E não se punia a torcida por esses crimes. E a partir de 95, que foi quando aconteceu a Batalha do Pacaembu, também foi um momento de rompimento de barreiras. A partir daquele trabalho veio o Estatuto do Torcedor, a criação do Tribunal para Pequenas Causas e as investigações com torcidas. Assim disse Capês em uma entrevista. Sabe, só fazer um comentário rapidinho aqui, Franco. Eu acho que isso é um caso, né, o que a gente chama de leading case, assim, dentro do mundo do direito, que realmente demonstra, né, o que eu acho que aconteceu nesse dia, nesse fatídico dia aí em 1995, só que a verdade é que poderia muito bem ter acontecido antes, né? A gente sabe, o Gui vai entrar um pouquinho mais adiante
sobre, né, medidas internacionais que foram tomadas para garantir uma segurança maior nos estádios lá fora, principalmente no Reino Unido, acho que o Gui vai entrar, mas até os anos 90 existiam poucas medidas semelhantes a essas no Brasil, não que na Inglaterra, em outros países da Europa, já fossem extremamente avançadas, afinal a verdade é que a partir dos anos 80, 90 é que elas realmente foram se tornando melhores. É só uma pena que realmente precisamos de, né, um evento como esse, igual você descreveu também, uma barbárie, para que isso ocorresse, né? Acho que outro fato bacana da Batalha do Pacaembu é que é o primeiro caso de brigas entre torcedores a ser julgado em um tribunal no país, né? E a verdade é que, se eu não me engano, somente um torcedor foi condenado, foi preso, na verdade, um membro da torcida organizada da Mancha Verde, e, se eu não me engano, ele já está em liberdade, e a verdade é que outros foram, se eu não me engano, outros não foram identificados, né? Sabiam que tinham aí centenas de pessoas participando desse conflito, só que por uma falta de controle de medidas básicas, de controle de entrada, de reconhecimento, coisas que foram aplicadas, e o Gui vai entrar nisso no bloco adiante, no Reino Unido, na Europa, essas pessoas não foram identificadas, né, e não puderam ser, enfim, nem ao menos investigadas pelo acontecimento no Pacaembu nesse dia, em 1995. Então é realmente uma pena, né, que muitas vezes no Brasil tem que acontecer o pior para que a inércia do Estado seja rompida, mas isso aí realmente um leading case. Eu acho que é sempre lembrado a Batalha do Pacaembu justamente por isso, que foi aquela tempestade perfeita de tudo de errado que poderia acontecer para um desastre como esse. É realmente acho que é até inacreditável que somente um torcedor tenha morrido, né? Que parece até bizarro que eu esteja falando isso, e não me entendam mal, caro ouvinte, por favor. Só que pela situação, pelas cenas, depois busquem fotos no Google, é cheio, aí tem assim, muitas fotos do acontecimento. Vocês podem ver pessoas aí com realmente materiais de construção, canos, etc., armas, brigando uns com os outros no gramado do Pacaembu. Então, assim, realmente as cenas que foram vistas aquele dia eram de guerra e poderiam ter acarretado aí mais mortos do que somente um indivíduo, que obviamente a gente sente. E assim, voltando a dizer e voltando a frisar que é só uma pena realmente que os legisladores no Brasil, enfim, os clubes, etc., as agremiações não possam ter tomado conhecimento de alguns acontecimentos passados no Brasil e também acontecimentos internacionais para prevenir este acontecimento em 1995. Não, excelente ponto de colocação, até acho que leva a gente a fazer uma escala de parametrização de como que era o controle antigamente versus o controle de hoje em dia, né? Se vocês forem realmente pesquisar as imagens e vídeos do acontecimento, que são imagens extremamente chocantes e fortes, essas são as imagens que eles utilizaram para identificar alguns dos torcedores que estavam envolvidos na briga e também os torcedores que foram indiciados, que nem o Miguel acabou de falar, visto que esse foi sim o primeiro conflito entre torcedores dentro do país que foi julgado dentro de tribunais, que saiu no caso, né, não somente das quatro linhas, mas também como dos arredores do estádio, e foi parar dentro dos campos de tribunais no país. E as imagens televisivas eram o que eles conseguiam usar para poder conseguir identificar esses torcedores, que eram as mais direcionadas a dentro do campo. E hoje em dia a gente tem um controle muito maior em cima do torcedor, lógico, não somente por conta do estatuto do torcedor, mas também por conta da modernização de arenas, modernização de estádios, estádios que, inclusive o próprio Pacaembu, que na época já passaram por reformas e mais reformas, e hoje em dia conseguem dar um conforto maior para a torcida comum, assim como também para as torcidas organizadas que continuam frequentando o estádio. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Mas bem, em si, isso também, toda essa evolução, ela acarretou também numa diminuição de violência dentro do estádio. Lógico, não talvez em números absolutos,
mas talvez em uma linha geral, até porque a quantidade de torcida ela é gradativamente maior ao passar dos anos, pois a população ela vem aumentando há um tempo já dentro do Brasil exponencialmente. E a criação desse estatuto, assim como também a criação de novas maneiras de você proteger o torcedor dentro do estádio, com modernização de arenas, com gerar um ambiente mais seguro para o cara conseguir assistir o jogo e se divertir, apesar de tudo isso, a gente ainda vê volta e meia intervenção política no futebol se dando como necessário. O maior exemplo disso, que, se eu não me engano, até eu estou pulando etapas aqui, estou soltando um spoiler, mas é a criação da torcida única em São Paulo, que foi na contramão de todos os outros estados que na época geraram o setor misto. Eu acho que até o Gui vai poder falar sobre isso, porque o Gui, lá em Minas, eu acho que o setor misto ele existe até hoje, se eu não estiver enganado. Para os jogos de Cruzeiro e Atlético, você tem um setor onde você pode sentar com as torcidas adversárias, não sei se necessariamente em clássicos em si, mas, por exemplo, se tiver um jogo Atlético Mineiro e Fluminense, a torcida do Fluminense pode pegar um setor e sentar junto com a torcida do Atlético, que é levado com certa tranquilidade. Mas aqui em São Paulo, foi totalmente na contramão dos outros estados, nos quais os torcedores de ambos os times não poderiam sentar sequer no mesmo estádio, mesmo que em setores diferentes. Bom, é certo que é preciso ter intervenção política dentro do futebol, e não apenas a das confederações, ou seja, das federações que dominam as competições, visto que constantes problemas gerais continuam a aparecer, e são problemas até fora da esfera esportiva, problemas sociais e até problemas políticos. Agora em 2021, ainda nos encontramos sem torcidas no estádio em grande parte dos estados brasileiros, principalmente nos estados que possuem bons índices de vacinação. Vale lembrar que estamos no período de pandemia ainda, da pandemia do Covid-21. A gente tem apenas algumas lembranças em que a sua maioria são positivas, mas também essas lembranças negativas, como na fatídica tarde em questão, que se evidenciou a necessidade de criar um estatuto de segurança para resguardar o torcedor como consumidor de um evento esportivo. Gui, Miguel, alguma consideração final? Eu acho que eu só queria adicionar, primeiro, Franco, eu acredito que sim, você está certo, eu acho que, na verdade, com certeza, em clássicos Atlético e Cruzeiro não existe um setor misto. Isso foi conversado, mas acabou não acontecendo. Mas eu acredito que sim, em jogos normais, torcedores de outras equipes podem sentar com torcedores do Atlético. Bem, geralmente não há problema. E eu acho que esse é o caminho. Eu acho que talvez a gente fale mais sobre isso no debate, no nosso bloco final, mas eu acho que esse é o caminho. Eu acho que deveríamos normalizar, digamos, sentar com o inimigo que não tem nada de inimigo, para as pessoas entenderem que no final do dia estamos ali só para apoiar nossos respectivos times. E demonizar e separar muito as torcidas pode até ser prejudicial. E, bem, aponto como exemplo, como o Franco citou, os clássicos mistos no Rio Grande do Sul, dos Grenais, onde quase não existe problema, apesar dos rivais torcedores do Grêmio Internacional sentarem juntos. É isso, estou esperando então o nosso convite para ir comer um tropeiro com você no São Paulo e Atlético, cara. Próximo passo é esse. Mas beleza, então acho que é isso também. Vamos fechar esse bloco por mim, porque já nos estendemos aqui, conversamos sobre muita coisa bacana. Vamos passar então para esse segundo bloco, o nosso Toca e Me Voe, onde o Gui vai falar um pouquinho mais sobre acontecimentos internacionais relacionados à violência nos estádios. Sem mais delongas, vamos ao Toca e Me Voe. Muito bem, começando agora o nosso Toca e Me Voe, e lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. Nesse nosso segundo bloco, vamos conversar sobre a violência em estádios ingleses, que chegaram ao seu ápice nos anos 70 e 80. Vamos falar sobre o que causou esses incidentes e destacar alguns dos principais atos do hooliganismo inglês desse período. Bem, e para começar a falar sobre esse hooliganismo nos anos 70 e 80, é importante destacar o contexto. E não existe nenhuma dúvida que os anos 70 e 80 foram extremamente difíceis para o Reino Unido. 3 décadas após a Segunda Guerra Mundial e apenas 2 décadas após a fatídica crise de Suez, o país finalmente aceitava a realidade que já não era uma grande potência mundial. Essa, entre aspas, crise de identidade inglesa
foi acompanhado por uma severa crise econômica nos anos 70. O Reino Unido lidava com uma forte estagnação econômica e diversas greves trabalhistas, a mais forte delas vindo dos mineiros de carvão. As greves foram tão eficazes que forçaram o governo conservador do primeiro-ministro Edward Heath a implementar uma semana útil de somente 3 dias para conservar a energia durante boa parte de 1970. E essa semana trabalhista de 3 dias, ou semana útil de 3 dias, do primeiro-ministro Heath, combinada com a relação hostil do governo e os mineradores, e outras medidas, claro, levaram o Reino Unido a um colapso econômico. A inflação disparou, chegando a 25% em 1975, e o desemprego também começou a subir exponencialmente. A produtividade do país despencou, e logo esse fenômeno era chamado de The British Disease, ou a doença britânica. O Reino Unido também era chamado pejorativamente de o homem doente da Europa, termo outrora usado para descrever a situação do instável Império Otomano durante o século XIX. Mas agora, com os anos 70 terminando e os 80 começando, a situação só ia de mal a pior. Após uma leve queda, a inflação voltou a explodir, chegando a 16% em 1980. E não só isso, mas o desemprego também disparou, indo de pouco menos de 6% em 1979 para quase 13% em 1982. E foi em meio a esse cenário de caos econômico que assumiu Margaret Thatcher em 1979. E Thatcher começou uma série de reformas econômicas neoliberais, que apesar de importantes, escapam do escopo desse bloco. Porque além de atacar a crise econômica inglesa, Thatcher também prometia acabar com a violência nos estados do país. Porque simultaneamente à crise econômica enfrentada pelo Reino Unido, a violência e incidentes em estádios de futebol também só crescia. E 1985 foi um ano em que diversos incidentes aconteceram. Vou destacar aqui 4. O primeiro foi o fogo no estádio Bradford City, quando a arquibancada principal do estádio Valley Parade, casa do Bradford, foi engolida por chamas depois de um turista australiano apagar seu cigarro contra o chão da arquibancada de madeira. 56 torcedores faleceram e outros 265 ficaram feridos. O segundo incidente importante de 85 foi o Luton Town Riot, quando torcedores visitantes do Millwall, clube de Londres, causaram briga com torcedores do Luton Town e policiais antes, durante e depois da partida, também depredando o estádio, bares e áreas públicas nas redondezas. O terceiro incidente foi o desastre do estádio Hazel, que causou a morte de 60 torcedores e ferimentos em mais de 600 por pisoteamento e esmagamento. Torcedores do Liverpool derrubaram a cerca que os separavam dos torcedores da Juventus e, quando os torcedores da Juventus tentaram escapar, muitos foram pisoteados ou esmagados por uma parede que cedeu no estádio Heysel, em Bruxelas, na final da European Championship. E o último, e talvez pior desses incidentes de 1985, foi o desastre de Hillsborough, que aconteceu quando uma parte da arquibancada visitante no estádio Hillsborough, em Sheffield, cedeu e caiu na semifinal da FA Cup disputada entre o Liverpool e o Nottingham Forest. Isso causou a morte de 97 torcedores e ferimentos em mais de 1.000. Então assim podemos ver que 1985 foi um ano terrível para o futebol inglês, com diversos desastres e incidentes, e isso muitos historiadores dizem que tem a ver com a crise econômica e recessão enfrentada pelo país, principalmente no que diz respeito, muito a ver com as frequentes revoltas ou motins ou brigas, para falar teor mais simples, como visto no Luton Town Riot. Os motins e revoltas eram sim afetados pela falta de emprego e pela alta inflação enfrentada pelo Reino Unido. Mas esses diversos incidentes, não só em 1985, mas em todos os anos 80, levaram o governo Thatcher a entrar com diversas medidas contra torcedores violentos, a implementar iniciativas para prevenir novos tumultos. Entre elas, tivemos a implementação de carteiras de identidade para torcedores, a proibição de arquibancadas de madeiras e a subsequente modernização dos estados ingleses, que levou também à implementação de cadeiras numeradas e de certo modo, começou a levar o futebol ao que temos hoje. Essas reformas também acabaram originando na Premier League e em um futebol bem mais elitizado, com preços de ingressos muito mais altos, em que afastavam torcedores comuns
dos seus clubes. E essas reformas não foram, bem, totalmente boas. Eu talvez fale isso mais no debate, mas eu particularmente acho que elas prejudicam o esporte, principalmente a relação entre o torcedor e o clube, de uma maneira não muito inteligente. Mas com isso fechamos aqui esse bloco, destacando alguns eventos importantes e horríveis, na verdade, do hooliganismo inglês e como a recessão que a Inglaterra enfrentava nos anos 70 e 80 levaram a isso. É algo a declarar, Miguel, Franco? Sim, na verdade eu queria fazer uma recomendação, na verdade, aos que têm interesse em saber um pouco mais sobre o desastre de Hillsborough, que é um evento muito marcante, com certeza, assim como os outros eventos que o Gui bem lembrou aqui, mas tem um documentário bem bacana produzido pela ESPN americana, da série deles 30 for 30, quem assiste, 30 for 30, não, número 30, quem assiste essa série de documentários sabe o que eu tô falando. Eles fizeram um especial de documentário só sobre futebol, chama Soccer Stories, em preparação para a Copa de 2014, e o documentário sobre Hillsborough é bem bacana. Eles fazem várias entrevistas com familiares de pessoas que estavam presentes, desde pessoas que trabalharam no estádio até membros de comissão técnica. É um relato super bom, e eles explicam realmente o que passa nesse documentário. É uma tensão e um desespero de pessoas que simplesmente entraram dentro do gramado porque não havia um controle de quem poderia entrar dentro do estádio ou não. Eles venderam muito mais ingressos do que poderia ter, era completamente desgovernado. Podemos entrar no debate sobre isso depois, só que eu acho inacreditável uma posição essa como o Guilherme está tendo aqui. Mas assim, eu acho que tem obviamente ônus e bônus. A gente perde algumas coisas e ganha outras. Se a gente não vai ter mais um caldeirão em todos os estádios, no mínimo a gente não vai ter pessoas que vão morrer sufocadas. Mas é isso. Eu acho que foi perfeita, né? Obviamente sei que o Gui não está defendendo aqui também, né, que as pessoas morram sufocadas nas arquibancadas dos estádios, hein, pessoal? Sintam esse tom. Mas eu acho que, com certeza, como eu falei no bloco anterior, foi o Reino Unido que puxou essa fila, né, do futebol moderno. Inclusive tem um artigo super bacana do pesquisador Bernardo Buarque de Holanda, da FGV, onde ele, né, escreve, o nome do artigo é Ódio Eterno ao Futebol Moderno. Gui, recomendo para você, acho que você vai gostar, bacana. Ele fala muito sobre isso. Acho que nessas medidas que profissionalizaram o futebol, principalmente no Reino Unido, acabaram deixando o futebol assim um produto bem mais elitizado, e esse é o caso no Reino Unido. A gente vê aí, o que a gente vê nas arquibancadas dos times da Premier League, no geral, são turistas, talvez pessoas que não têm tanto apreço pelo time, mas também se tornou um espetáculo muito... se tornou um espetáculo, né? O que talvez antes não fosse tanto, no sentido mais puro da palavra, vamos dizer assim. Mas vamos entrar mais a fundo nisso no nosso quinto e último bloco, o arremate. Franco, alguma coisa a declarar ou vamos passar por... Desculpa, arremate não, hein? As alternadas. Alguma coisa a declarar, Franco, agora sim, antes que a gente passe para o nosso terceiro bloco, o arremate? Não, só uma coisa rápida a declarar, que eu acho até importante a gente se atentar. Nos estados da América do Sul a gente vê um controle muito grande, principalmente nos estados de Argentina, Uruguai, Colômbia. A gente vê as grades de proteção ao gramado elas serem extremamente extensas. Eu acho que algo muito curioso é que desde lógico, os países europeus eles sempre tiveram menos restrições à proximidade de torcedores do gramado. Os estádios eles parecem menos com gaiolas e parecem mais com ambientes nos quais você pode sentar e ver o jogo. Lógico, não estou chamando nenhum estádio de gaiola nem nada do gênero, mas eu acho que cada país tem o seu controle, e essas normas também impostas pela Thatcher na época que o hooliganismo pegava tão forte dentro do futebol inglês, elas conseguiram moldar a torcida a ponto delas conseguirem se adaptar aos estádios e adaptar os seus comportamentos. Eu tive o prazer, no caso de quando teve Copa no Brasil,
ver um jogo entre Uruguai e Inglaterra. E eu fiquei exatamente na divisa entre a torcida organizada hooligan da Inglaterra, que estava lá para ver os jogos, lógico, uma torcida muito mais elitizada do que realmente a gente espera que uma torcida se comporte, assim como, por exemplo, a torcida do Millwall, que tem um posicionamento muito mais direcionado e agressivo do que grande parte das torcidas, mas era uma torcida extremamente calma, extremamente comportada, com seus cânticos, que às vezes eles incitavam algumas e outras palavras erradas, algumas outras injúrias que eram extremamente mal vistas, mas que em nenhum momento atacaram a torcida uruguaia que estava logo ao lado, e eu estava bem na divisa. Então acho que foram sim normas que vieram para apoiar, assim como já falamos do Estatuto do Torcedor, que protege o torcedor também. Beleza, perfeito. Então vamos encerrar esse bloco por aqui, porque senão não vai sobrar coisa pro debate, hein, galera? Mas beleza, muito obrigado aí. Acho que o Gui fez um ótimo sobrevoo aí, falou muito sobre esses eventos importantíssimos aí, foram marcantes para, né, o avanço ao futebol nessa área. Obviamente não é perfeito ainda, tem muita coisa que a gente vai discutir, mas como sempre não temos todo o tempo no mundo aqui no podcast Boleiros de Humanas. Sem mais delongas, então vamos passando para o nosso terceiro bloco e último bloco dessa primeira parte do podcast Boleiros de Humanas, o arremate. Sejam bem-vindos, então, ao nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Nesse nosso arremate, desse nosso 28º episódio, vamos conversar um pouquinho, como eu falei, sobre, né, essa área jurídica da questão das violências, da violência nos estádios brasileiros. Obviamente, eu não vou dar aqui uma palestra sobre diversas decisões, mas talvez é importante aqui até os nossos caros ouvintes conhecerem um pouco dos casos marcantes, uma ou outra decisão, para compreenderem quais são até os seus direitos e quais são as suas obrigações quando voltarem, né? Alguns estados já estão fazendo alguns testes com os torcedores nos estádios, e tenho certeza, né, que logo menos teremos aí a volta do público aos estádios. Então é bacana, acho que a gente dar um sobrevoo sobre isso também. A verdade, né, é que nos últimos anos, e isso eu digo últimos anos antes, né, da entrada nesse mundo pandêmico que a gente vive desde 2020, esses últimos anos, ou quer dizer, até 2019, assim, foram marcados por um aumento em medidas contrárias às brigas generalizadas em estádios e arenas brasileiras. E talvez essa afirmação em si seja generalizada, entre aspas, aí fazendo uma brincadeira, um trocadilho, porque acho que no geral até essas medidas restritivas foram concentradas em alguns estados e principalmente em São Paulo, né? Tivemos aí algumas recomendações dos ministérios públicos locais, novamente, principalmente do Ministério Público de São Paulo, que foram medidas que foram seguidas por alguns ministérios públicos, como o Ministério Público de Alagoas, Ministério Público de Goiás, Ministério Público do Rio Grande do Sul, e essas medidas basicamente são medidas impositivas e sanções contra membros de torcidas organizadas, entre outras estratégias tomadas para impedir a violência dentro dos estádios de futebol, principalmente talvez em dias de clássicos. Usando aqui, né, o estado de São Paulo como uma base, acho que vários vão lembrar do que foi essa medida, que não foi só instaurada em São Paulo, mas também em diversos outros estados brasileiros. A torcida única ainda existe no estado de São Paulo, né, ela permeia em dias de clássicos aqui. Só que ela já foi abolida em outros estados, né? Todos lembram quando ela foi implementada não só em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, passou por diversos estados e foi algo que por alguns anos foi a regra geral nos estádios brasileiros. No entanto, uma grande parte
das assembleias legislativas estaduais, em corroboração com pesquisas feitas com os ministérios públicos e as polícias militares locais, decidiram, né, por abolir essa medida. Mas essa medida permanece válida dentro do estado de São Paulo. Na verdade, o último clássico entre equipes paulistas que teve torcidas de ambos os lados foi em 2016, no dia 3 de abril de 2016, no estádio do Pacaembu, quando o Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0. Desde essa data, não tivemos mais nenhum outro jogo em São Paulo com equipes paulistas contando com torcedores dos dois lados. E essa é uma medida que, como vocês podem... né, alguns já sabem, mas aos que não são tão versados sobre esse assunto, direito dessa área, é uma medida bastante conhecida, porém ela também é bastante controversa. Ela inclui não só os 4 grandes de São Paulo, aí o São Paulo Futebol Clube, o Palmeiras, o Santos e o Corinthians, mas também conta com as equipes campineiras, né, a Ponte Preta e o Guarani. Ou seja, quando tem um jogo entre Guarani e São Paulo, só vai ter torcida do São Paulo ou torcida do Guarani, mesma coisa, né, Ponte Preta e Palmeiras. Enfim, essas 6 equipes, quando elas se enfrentam, não podem... a torcida adversária, né, a torcida visitante, não pode comparecer ao estádio, e também há um raio em volta da área onde o jogo será realizado. E a verdade é que as críticas, né, os críticos a essa medida afirmam que a torcida única, apenas descentralizou os confrontos. É verdade que confrontos desse tipo, né, a gente pôde observar, no geral, uma queda, isso é verdade, estatisticamente existem algumas comprovações que houve uma queda, só que os confrontos continuam a acontecer, não é uma queda assim, relativamente, assim, muito considerável. Em algumas declarações de membros do Ministério Público, tem alguns que são favoráveis à medida, outros que são contrários. Alguns defendem que a torcida única justamente não deve continuar sendo aplicada porque ela realmente descentraliza, né, esses confrontos. A gente tem alguns exemplos, como por exemplo, na final do Paulista de 2019, tivemos confrontos entre membros de 2 torcidas organizadas do São Paulo e do Corinthians na data do jogo de ida da final do Paulista. O jogo foi no Morumbi, né, no estádio do São Paulo, na zona sul de São Paulo. E esse confronto, que ficou bem marcado, ocorreu em Ferraz de Vasconcelos, que é na região metropolitana de São Paulo, a cerca de 45 quilômetros, 50 quilômetros do estádio do Morumbi. Então, vocês podem ver que é realmente uma distância muito larga que esses 2 grupos de torcedores marcaram um local para se enfrentarem. E o evento que é, às vezes, assim, bastante lembrado, é uma briga entre grupos rivais de torcedores do Palmeiras, membros né, de grupos rivais da torcida organizada Mancha Verde, que se encontraram em Caieiras, que também é um município a 40 quilômetros do estádio do Palmeiras, né, do Allianz Parque, e se entraram em conflito ali. Então a verdade é que, assim, mesmo analisando, né, esse confronto que é entre torcedores da mesma equipe, então assim, não a medida aí novamente é uma crítica que pode se fazer, né, que os confrontos continuariam acontecendo mesmo se fossem do lado do estádio, porque são torcedores da mesma equipe. Também existem críticos que utilizam esse fato aí, esse confronto entre torcedores do Corinthians e do São Paulo, como realmente um leading case, né, um fato primordial para demonstrar que essa medida acaba só por descentralizar as brigas entre os torcedores. Existem alguns, né, voltando a críticos do Ministério Público, que defendem que antigamente, quando havia, né, esses confrontos, esses clássicos, era mais fácil fazer realmente, eles combinavam como seria a entrada dos ônibus das torcidas organizadas dentro dos estádios, eles poderiam combinar a entrada, né, a escolta dos torcedores com a polícia, e que assim eles teriam um controle, e que isso era possível. Hoje em dia, realmente, isso aí acabou expandindo o raio
das torcidas a um nível que é incontrolável, né? A gente sabe como é que é o labirinto de ruas em São Paulo, então é impossível que a polícia, que o Ministério Público saiba exatamente onde cada torcedor ou cada membro, né, dessas torcidas organizadas ou de qualquer outro torcedor dessas equipes estarão nos dias de jogos. Existem algumas medidas, por exemplo, eu vou falar aqui, né, quando um torcedor se envolve em uma briga, ele pode receber uma medida que ele tem que se apresentar a uma delegacia e permanecer lá pelo período do jogo inteiro, um período antes do jogo, um período depois, para evitar que ele participe de outra briga. Só que realmente é impossível, é impraticável que isso aconteça com todos os torcedores do São Paulo, os torcedores do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, são milhões de pessoas no estado de São Paulo. Acho que vale a pena também falar um pouquinho sobre, né, algumas recomendações do Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo, né, ele não tem o poder de impor uma sanção, ele pode recomendar essa sanção, uma ação que pode ser tomada pela polícia, e uma recomendação que eu acho que é sempre bem lembrada é o veto, né, da entrada da torcida organizada do São Paulo à Independente e a camisa 12 do Corinthians, depois de alguns conflitos entre membros dessas torcidas organizadas, não só entre dessas torcidas organizadas com outros torcedores de outras equipes, mas também entre si, envolvendo grupos rivais, e que realmente levaram o Ministério Público a estender essa recomendação por diversos anos. A Independente, inclusive, ano passado, né, foi, embora a diretoria da Independente tenha declarado que não existe, na verdade foi nesse ano, né, 2021, a diretoria da Independente declarou que não existia nenhum nexo, não tinha nenhuma conexão, mas o Ministério Público recomendou que esse veto, né, o banimento à Independente, fosse estendido por um período de 5 anos depois de eventos onde o ônibus do São Paulo Futebol Clube foi apedrejado a caminho do estádio na partida contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro do ano passado. E são, na verdade, recomendações que o Ministério Público faz com base em acontecimentos que eles julgam ser de relevância dentro da esfera da segurança pública de São Paulo. Só que é sempre bom lembrar que o Ministério Público não tem, né, o poder de impor essas medidas. São medidas que o Ministério Público pode recomendar, mas não pode impor de fato. Eu acho que talvez um outro aspecto, e para não estender bastante aqui, que vale a pena lembrar da legislação brasileira dentro dos estádios, é o veto às bebidas nos estádios. No Brasil, existem alguns estados que continuam a proibir o consumo de bebida alcoólica dentro de seus estádios. Esses são o Rio Grande do Sul, Goiás, Alagoas e principalmente São Paulo também. E a verdade é que a bebida alcoólica é proibida no estado de São Paulo dentro de arenas esportivas desde 1996. E teve um período que, né, esse veto foi quebrado. Isso foi durante a Copa do Mundo de 2014, onde vários vão lembrar dessa polêmica, onde a FIFA, tendo como uma das principais patrocinadoras a empresa norte-americana Budweiser, pediu para que a bebida alcoólica fosse liberada nos estádios. É importante lembrar, né, do Estatuto do Torcedor, esse marco que veio também, seu artigo 13, de forma bastante clara, proíbe aí a venda, o consumo de bebida alcoólica dentro do recinto dos estádios. O governo brasileiro tomou, então, né, como depois de ser pressionado pela FIFA, acabou liberando o consumo de bebidas alcoólicas em muitos estados. Esse consumo foi mantido. Em Minas Gerais, por exemplo, pessoas podem consumir bebida alcoólica dentro dos estádios. No Rio de Janeiro podem consumir bebida alcoólica. Só que em São Paulo isso ainda não é possível. Clubes de São Paulo fizeram campanhas várias vezes, por diversas vezes, para que esse veto, esse banimento às bebidas alcoólicas fosse liberado. Ano passado, na verdade, 2019, 2020, foi criada a campanha Libera Breja, governador, em apelação ao governador
de São Paulo, João Dória, para que ele aceitasse um pedido, né, um projeto da Alesp, a Assembleia Legislativa de São Paulo, que decidia por acabar, realmente por permitir o consumo de bebidas alcoólicas dentro do estádio, só que isso não ocorreu. O João Dória, assim como o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, tinha vetado, né, um projeto semelhante no Rio Grande do Sul, João Dória acaba por também proibir, né, a volta da venda das bebidas alcoólicas em estádios em São Paulo, e uma medida que, como vocês podem perceber, é bastante controversa. Existem pessoas que acham absurdo que, na verdade, né, existe um raio onde as pessoas podem consumir bebidas alcoólicas em tese em dias de jogos próximo aos estádios de futebol. Isso acaba prejudicando alguns, né, estabelecimentos que ficam próximos aos estádios, não podem vender durante horários de jogos essas bebidas alcoólicas. Vários torcedores acabam não consumindo, não indo aos estádios porque querem consumir bebidas alcoólicas, e pessoas acabam dizendo também, outros críticos falam que, na verdade, o consumo ocorre até 2 horas antes do início do jogo. Então, realmente, né, os que criticam essa medida acabam falando que isso aí não tem um grande impacto. Aos que protegem a medida, existem realmente estatísticas que demonstram, né, e daí também tem um teor completamente biológico que defende que, por óbvio, aos que já beberam um pouco sabem dizer que a bebida alcoólica acaba tornando o ser humano um pouco mais confiante e realmente eleva a possibilidade de confrontos. Mas podemos entrar também nessa medida e outras no nosso quinto e último bloco, as alternadas, onde saberemos um pouco mais sobre a posição de cada um quanto a essa e outras medidas que são aplicadas dentro do nosso futebol brasileiro. Gui, Franco, alguma coisa a adicionar ou vamos fechar essa primeira parte? Não, só muito interessante tudo que você ponderou e descreveu aí, Miguel. Acho que fez um belo resumo sobre a história jurídica, né, dessa questão que estamos debatendo hoje. Eu não sei, eu acho que vamos discordar mais uma vez acerca também da cerveja nos estádios, mas vamos ver se vamos mesmo discordar no nosso debate. Tem muito pra falar, hein? Mas sim, eu tô falando esse programa inteiro pra deixar pro debate. Esse debate tá prometendo, hein? Então falando tanto, eu tô até com medo de não entregar um tão bom assim. Coisa boa, então, perfeito. Vamos deixar pro debate sem problemas. E é isso, eu não sei se a gente vai discordar. A minha posição, na verdade, não é tão... Não sei. Eu acho que nessa posição talvez eu seja até um pouco mais liberal, ao contrário de outras que você declarou na sua primeira participação aqui no podcast. Mas enfim, vamos deixar isso pro final e vamos fechar essa primeira parte, que já ficou bastante longa, mas acho que deu um bom sobrevoo sobre aspectos importantíssimos aí, não só do futebol brasileiro, mas do futebol internacional. Conhecemos aí diversas medidas que foram tomadas não só no Brasil, mas no mundo para conter a violência dentro dos estádios, e também conhecemos, né, eventos históricos relevantes sobre nessa trajetória de segurança dentro das arenas esportivas no Brasil e no mundo. Como sempre, convido vocês que estão assistindo no YouTube a só deixar o vídeo rolar, porque a segunda parte do podcast está vindo aí. Quem estiver assistindo no provider de áudio, é só clicar na segunda parte, e aonde teremos a nossa segunda parte, o nosso quarto bloco, Shootout, aquele clássico bloco de perguntas e respostas sobre o tema debatido hoje nesse nosso 28º episódio. E por último, o nosso quinto e último bloco, as alternadas, onde vamos debater. Esse bloco vai pegar fogo hoje, hein? Então convido vocês a só deixar o vídeo rolar ou a clicar na segunda parte, que vem coisa boa por aí. Até logo! Olá, sejam todos bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos dando início aqui então ao nosso quarto bloco
início à nossa segunda parte desse 28º episódio do podcast, o Shootout, aquele rápido jogo de perguntas e respostas, onde o Gui fará uma pergunta, o Franco vai fazer outra pergunta e eu faço outra, e daí vamos ver quem se sai melhor. A primeira pergunta é de quem? É do Gui. Gui, bola é sua, cara. Antes de começar, eu queria congratular ao Miguel Galute Rodrigues, ao Gabriel Franco e a toda a massa tricolor paulista. Agora, 21h30, segunda, dia 30 de agosto, São Paulo Futebol Clube acaba de anunciar a volta de Jonathan Caleri, meus parabéns. Agora o tricolor vai ser impossível de parar. É isso, eu queria constatar isso. Constatado. Passamos para a minha pergunta. Vamos lá. Margaret Thatcher foi uma das mais importantes e controversas primeiros ministros da história britânica. Ela foi eleita em 1979 e depois reeleita em 1983 e 1987, até enfim renunciar à liderança do Partido Conservador e, consequentemente, à primeira posição de primeiro-ministro em 1990. Quais 3 candidatos do Partido Trabalhista Thatcher derrotou as 3 vezes que se elegeu primeira-ministra? Seria eles, opção A, James Callaghan, Clement Attlee e Tony Blair. B, James Callaghan, Harold Wilson e David Steele. Ou C, James Callaghan, Michael Foot e Neil Kinnock. Passo a bola primeiro para Miguel Galute Rodrigues. Miguel, sua resposta, por favor. Essa é uma pergunta, assim, ela não é ultra difícil, só que eu vou confessar que eu não tô tão versado nos meus candidatos do Partido Trabalhista ultimamente. Olha, a alternativa A, obviamente, não é Clement Attlee, né, que é considerado um dos melhores primeiros ministros, juntamente, né, a Margaret Thatcher. Os dois geralmente estão no top 5 dos primeiros ministros britânicos. Ele foi, né, na década de 40, 50, então Clement Attlee não. Isso deixa a alternativa B e a alternativa C. Vamos de B, alternativa B. Muito bem, e isso mesmo, Miguel. Clement Attlee também é conhecido por ser o idealizador e fundador do National Health Service, em qual o Sistema Único de Saúde brasileiro é baseado. Então eu passo a bola agora para o Franco. Franco, sua resposta, por favor. Cara, é uma pergunta extremamente complicada, inclusive. Eu tava falando com o Gui e o Miguel que, assim, é muito difícil de responder isso. E eu tô... Cara, eu tô tão extasiado que é C de Caleri no gol, é C de James Caleri e é isso, cara. Muito bem, o Franco está certo, C de Caleri. James Callaghan, Michael Foot e Neil Kinnock, os candidatos do Partido Trabalhista que Margaret Thatcher derrotou em 79, 83 e 87 depois, até ela ser, então, renunciar à posição de primeiro-ministro e do líder do Partido Conservador em 1990. 1-0 para Gabriel Franco. Não sei se essa informação tá correta, não. Eu checaria ela na Wikipédia aí, cara, ouvinte. Brincadeira, tá certo sim, confio no Gui. Não estava lembrado só, é isso. Era C de Clube Atlético Mineiro, cara. É isso. Como sempre, né? De Caleri agora. Muito bem, agora vamos passar para a segunda pergunta, essa do Gabriel Franco. Franco, por favor. Muito obrigado, vamos lá. Infelizmente a pergunta não é sobre o Caleri, eu tô muito feliz, mas... Apesar de tantas histórias conturbadas relacionadas às torcidas organizadas, temos diversos exemplos positivos e de histórias de amor real ao clube. Mas não é o caso que eu vou falar aqui, né? Tem um clube inglês que vai totalmente na contramão do que foi dito e que inclusive um torcedor desarmou, segundo ele, terroristas que entraram em um pub. O clube em questão é A, o Middlesbrough Football Club, B, o Millwall Football Club, C, o Morecambe Football Club ou D, o Mansfield Town. Eu lembro muito desses casos, foi um caso bastante emblemático, né? Não só na Inglaterra, mas no mundo inteiro. E o clube em questão é opção B, Millwall Football Club. Miguel, qual que é o seu? A resposta é Millwall mesmo, Millwall, grande clube londrino, né? Aos que não sabem, o Millwall é, na verdade, acho que talvez o maior rival do Chelsea
juntamente ao West Ham aí. Pra quem acha que o Chelsea é rival de Manchester United, etc, essas coisas, não é verdade. Chelsea é rival do Millwall, galera. Então, deixem isso entrar na cabeça de vocês quando vocês forem falar que o Chelsea é time grande, beleza? Exatamente. O maior leão de Londres, assim a gente pode dizer, né? O Millwall, rival de Chelsea e West Ham United. Os dois estão certos. Infelizmente a resposta não era C de Jonathan Calleri, mas B de Millwall Football Club. Agora vamos para a pergunta do Miguel. A alternativa C é muito boa, né? O Morecambe tem um dos distintivos mais simpáticos do futebol inglês, que é um camarão, né? Diga-se de passagem. Então, aos que querem visualizar, podem pesquisar lá. Morecambe se escreve da seguinte forma: Morecambe. Pesquisa e vocês vão ver um camarãozinho lá, prontinho para entrar no nosso vatapá, na nossa moqueca. Coisa boa, cara. Passando então para nossa terceira pergunta. Essa aqui não é do Reino Unido, é do Brasil. E é vidrada, na verdade, na proibição da bebida alcoólica em estádios no estado de São Paulo. Apesar de proibido pelo Estatuto do Torcedor em 2003, a venda de bebidas alcoólicas em estádios em São Paulo já era vedada desde 1996. Pouco depois, a matéria também foi alvo de legislação municipal. Em qual ano a cidade de São Paulo proibiu a venda? Seria A, 1998, B, 1999, C, 2000 ou D, 1997? Vamos primeiro ao Gabriel Franco. Franco? Então, eu tô em dúvida, mas eu me lembro de ter lido em algum lugar ou ter escutado talvez a alternativa de 1998. Posso estar extremamente enganado, mas a minha resposta final é letra A, 1998. O ano em que eu nasci. Coisa boa. Gui, qual é a sua resposta, então? Em qual ano a cidade de São Paulo proibiu a venda de bebidas alcoólicas em estádios? Bem, pra ser bastante sincero, eu não tenho a menor ideia qual foi o ano que a cidade de São Paulo proibiu a venda de bebidas alcoólicas, mas eu vou... Hoje o Fluminense jogou, venceu o Bahia por 2-0 com um gol do grande Bombadilha, que é um belo jogador. Eu vou com o de B de Bombadilha, 1999. Perfeito. A verdade é que os dois estão errados. A alternativa correta é a alternativa D, de dado, de... Danilo Barcelos. De Jonathan Calleri. De decisivo, cara. Decisivo, Calleri. A lei municipal que proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios da capital de São Paulo é a lei 12.402 de 1997. Então, a resposta correta é a D. Foi em 97 que São Paulo proíbe, na esfera municipal, a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. É isso, então acho que empatou, foi isso? Empatamos eu e Miguel. Aliás, o Franco acertou a primeira. De fato. 1-1. Isso mesmo. Coisa boa. Bom empate. Eu gosto quando termina empatado assim, dá um senso comunal, cara. Uma coisa, um sentimento sem animosidade. É isso, então. É isso. Espero que vocês tenham saído talvez um pouco melhor em casa, mas eu gosto quando a gente dá esse empate aqui entre três partes. Sem mais delongas, então vamos passar para o nosso quinto e último bloco, as nossas alternadas, que eu sei que vocês estão esperando esse debate. Quero ver o que o Gui vai falar para defender esse futebol atrasado que ele tá falando aí, galera. Porque tá difícil de acreditar que ele prefere uma sauna a uma cadeira numerada. Mas é isso, então. Sem mais delongas, passando ao quinto e último bloco, as alternadas. Dando início aqui, então, ao quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital
Poder 360. Como sempre, o quinto e último bloco, as alternadas, é um bloco de debate, talvez não muito moderado, né, aberto, só com umas perguntas iniciais e para incitar o debate. E a pergunta agora eu acho que já está meio premeditada do que a gente já conversou aqui no podcast, na duração, né, desses nossos outros blocos, e ela é simples. Na opinião de vocês, Gui, Franco, medidas como as tomadas na década de 80 e 90, muito por decisões da primeira-ministra Margaret Thatcher do Reino Unido, são corretas em limitar a entrada de indivíduos em devidos setores de estádios, em atribuir, né, demarcação de cadeiras numeradas, de ingressos mais caros, para realmente assim tornar o ambiente um lugar mais seguro? Ou vocês acreditam que essas medidas tampouco tornam o estádio de futebol um local mais seguro e elas acabam até diminuindo um pouco do espetáculo? Eu já sei a resposta do Gui para essa pergunta, mas vamos abrir primeiro para ele para ver o que a gente vai poder falar depois. Muito bem, Miguel. Estamos aqui discutindo um pouco, né? Talvez se cutucando o programa inteiro. Mas eu acho que no final do dia você não vai discordar tanto de mim. Eu não sou uma pessoa tão não razoável. E o meu argumento, de modo geral, é o seguinte. Eu acho que o avanço no futebol, obviamente, é importante. Não seria razoável estarmos até hoje vendo jogos na Inglaterra, na França, no Brasil, com arquibancadas de madeira, com torcedores entrando aos montes, sem muito controle de lotação, coisas do tipo que, apesar de divertidas de olhar nos anos 70 e 80, quando não aconteciam tragédias, não são seguras. Vários desses desastres, principalmente talvez o de Hillsborough e o fogo no estádio de Bradford City, mostram isso. Você ter estádios antigos é perigoso. Metade do estádio pegou fogo por um cigarro somente. Em Hillsborough, a falta de controle de lotação causou a morte de muitos torcedores e ferimentos em mais centenas. Mas eu acho que devemos ter um compromisso, acho que é essa a palavra, com a segurança, o conforto e a não elitização do jogo. Porque o futebol o seu centro é um esporte popular, sempre foi um esporte popular, e eu acho errado elitizar o estádio a um ponto em que você expulsa os torcedores apaixonados pelo clube. Isso não se vê só no futebol, isso se vê no hockey também, Miguel, que a gente mencionou um pouco no começo, bem pouco de fato, mas foi mencionado nesse episódio. Isso até pela própria cidade de Toronto. Os Toronto Maple Leafs, que são a equipe de hockey da cidade, são péssimos, né? NHL, nunca foram campeões no novo formato, mas são extremamente populares na cidade. Mas é tão caro e proibitivo o ingresso que, só, outra vez, elites ricas conseguem ver os Toronto Maple Leafs em loco. E o mesmo acontece na Inglaterra. Os ingressos do Manchester City são muito caros, do Arsenal só é o mais caro da Premier League, salvo engano. Os do Liverpool também muito caros, do United muito caros. E essas são equipes, não citem, mas as outras equipes que eu citei são equipes muito populares. Você está afastando os torcedores pelo preço proibitivo do ingresso. Eu quero que voltem arquibancadas de madeira sem controle de lotação? Não. Mas eu acho que é possível você ter um estádio moderno. Eu não quero a volta de uma geral dos anos 90 e 80 no Brasil, mas um setor grande, popular, em que você possa ter ingressos mais baratos para esses torcedores fanáticos, seria muito positivo para o esporte. Você ter um estádio inteiro só de cadeiras numeradas, eu acho não muito bom para o esporte. Então um setor de arquibancada eu acho positivo. Eu acho positivo você não elitizar o esporte por completo. Claro, você deve ter estádios que tenham opções de cadeira numerada mais confortável para um público mais velho, um público que tem mais dinheiro, não tem problema isso. Mas acho que ao mesmo tempo você tem que fazer esta ponte com um torcedor comum, que eu acredito que é o que sustenta o futebol, não financeiramente, mas a alma do futebol. Eu acho que vou terminar por aqui. Desculpe por ser um pouco prolixo, mas acho que essa é mais ou menos o que eu gostaria de começar dizendo.
Coisa boa, né? Você falou Toronto Maple Leafs, os que estão estranhando o que o Gui falou é verdade. Toronto Maple Leafs nunca ganhou a NHL, mas, assim, historicamente é muito tradicional, né? Eu não preciso falar isso pro Gui, que o cara é o conhecedor dos esportes de Toronto. O Toronto Maple Leafs é, se eu não me engano, a segunda franquia mais valiosa, a terceira franquia mais valiosa da NHL. Tradicionalíssimo. Só que realmente nos últimos anos, nem sei a última vez que eles ganharam a Copa Stanley, mas faz 40, 50 anos, uma coisa assim, né? Então, realmente tem esse aspecto. Nisso eu concordo com o Guilherme. Mas antes de eu falar, vamos abrir a bola aqui pro Franco. Franco, o que você acha dessas medidas? Acha que é por aí o que o Gui falou, que, né, tem essa questão de não elitizar o esporte? Ou você acha que essas medidas, afinal, são necessárias e que na verdade, é uma questão de segurança, mas também da sobrevivência do futebol, não só no Brasil, mas no mundo? Bom, vamos lá. Eu acho que são duas coisas que elas podem andar de mãos dadas, inclusive. É necessário mais segurança para assim que você consiga popularizar cada vez mais o esporte. Por quê? Lógico, na Inglaterra a gente viu pelo texto que foi mencionado, por tudo que foi dito, e lógico que eu concordo também, que lá foi necessário você fazer essa redemocratização de quem deveria ter acesso ou não ao futebol. Mas assim, a gente sempre dá uns exemplos bons do que clubes de fora do país ou do que outras modalidades fizeram, então eu gostaria de puxar alguns exemplos aqui de clubes que redemocratizaram o futebol de certa maneira e conseguiram alavancar mais receitas. A gente tem o clube da minha cidade natal, o Esporte Clube Bahia, que hoje em dia ele dispõe de uma camisa 1, que é para preço popular. Você consegue comprar uma camisa com a nota de R$100. Isso é bastante difícil você conseguir. E você tem uma redemocratização de quem tem acesso aos produtos do Bahia. Mas aí você fala, poxa, cara, é muito fácil dar exemplo de clubes do Nordeste, que tem um alcance alto até, mas nem tão alto quanto clubes do Eixo São Paulo. Então eu gostaria de dar o exemplo de um dos cases que para mim é um dos cases mais legais de sócio-torcedor do país, que é o sócio-torcedor do Vasco da Gama. Hoje em dia o Vasco da Gama é um dos clubes, se não for o clube, que mais arrecada com sócio-torcedor. Não sei direito quanto que os demais clubes arrecadam, mas o Vasco arrecada anualmente cerca de R$60 milhões com sócio-torcedor apenas, após redução do ticket médio e gerar maior acessibilidade à torcida. Então você vê, cara, você consegue redemocratizar sim o futebol sem necessariamente mexer na estrutura, aumentar o preço de ingresso, que eu acho que são coisas mínimas necessárias. Você precisa alimentar a base da pirâmide do futebol, que é o torcedor comum, que é o torcedor que vai no estádio, que é o torcedor que canta, que é o torcedor que cria gritos organizados, que é o torcedor que chora, que como já foi visto algumas vezes, que ameaça até a própria morte por uma derrota de um time. Do seu time do coração, no caso, que a gente aqui não apoia. Inclusive, não cometam essas atrocidades. Mas assim, esse alimento de base, ele não necessariamente desacompanha a segurança no futebol, que eu acho que é necessária. No Brasil, agora eu vou puxar até um gancho político, já que a gente está em território nacional e está falando sobre até circunstâncias nacionais, a gente tem uma intervenção bem positiva do Estado até, sobre o esporte em si. Lógico, não é a nível de investimento, não é como a gente gostaria, mas todo jogo a gente tem policiamento, a gente tem o suporte da polícia em si, e não necessariamente de polícias terceirizadas, de serviços terceirizados, desculpa o termo errado anteriormente, e contratados para você municiar tal jogo. Então a gente vê sim que tem um Estado disposto a auxiliar, e os clubes conseguiriam investir nisso tranquilamente, sem aumentar preço de entrada, sem aumentar preço de camisa, sem você tirar o torcedor comum, que nem o Gui falou, é o cara que alimenta o amor, a paixão pelo esporte, e que também eu acho que é o cara que acaba sustentando os clubes também. Porque se, por exemplo, a gente pega clubes brasileiros, ainda citando exemplos de clubes brasileiros, clubes como o Flamengo, que se eu não me engano chegam a cerca de 30 milhões de torcedores, quantos desses têm acesso à renda superior, que conseguiriam comprar uma camisa de, por exemplo, R$240? Então você precisa ter uma abrangência muito grande no que você diz de acessibilidade. Aí eu acho que são duas coisas diferentes, entendeu?
Eu acho que precisa sim da segurança, e a segurança ela não necessariamente precisa excluir o torcedor comum. Você tem jeitos de dar segurança, de fazer com que o torcedor vá ao estádio, consiga assistir os jogos de setores comuns, como no Nordeste, que eu já falei. Eles prezam pela acessibilidade da torcida mais comum e ainda assim evitar conflitos por um bom padrão de segurança. Imagina, olha, pessoal, acho que, assim, é bacana a ideia, eu gosto muito de um setor mais barato, eu acho que, com certeza, a maior parte dos torcedores apaixonados são, às vezes, os que sentam nas gerais, nas arquibancadas, e realmente acontece uma elitização dos estádios, a gente vê isso na Premier League, eu falei aqui, né, sobre como alguns estádios na Premier League são repletos de turistas, o que não é uma coisa ruim necessariamente, né? A gente tem aí uma internacionalização da marca, tem diversos outros aspectos positivos, só que, claro, às vezes alguns torcedores apaixonados não têm condição de participarem desse espetáculo, que é uma pena. Só que eu acho que há um problema, que a verdade é que, até utilizando o Reino Unido como exemplo, se não tivéssemos essa profissionalização, essa, né, sei lá, essa passagem da década de 80, da década de 90 e a criação da Premier League, essas arenas que a gente vê na Inglaterra, perfeitas, com entrada coordenada, enfim, às vezes acontecem alguns eventos, brigas, ainda ocorrem, obviamente, só que num nível muito menor do que acontece no Brasil e que aconteceu no passado no Reino Unido, com certeza. E essas medidas só foram possíveis, né, esses investimentos, eu quero dizer, né, nesses clubes, só foram possíveis devido a essa profissionalização, né? Você não via grandes investidores colocando somas gigantescas em clubes ingleses antes dessa profissionalização e antes da criação até da Premier League, né? Esses grandes investidores que acabaram comprando alguns times ingleses, todos surgiram depois dos anos 90. E por isso que a Liga Inglesa hoje, de forma massiva, é a mais forte do mundo, a mais popular, que tem mais torcedores, etc. Porque ocorreu nessa, né, para usar um termo péssimo aqui, só que eu não estou conseguindo pensar em outro, uma higienização, né, talvez, do que era, né, essa doença, termo pejorativo, que utilizavam para falar do futebol inglês. Só que foi isso que possibilitou, né, a reforma, a construção de grandes centros de treinamento, uma coisa que realmente empoderou e tornou o futebol inglês em um negócio propriamente dito. E eu acho péssimo, com certeza, eu concordo, já falei, frisei isso aqui, que alguns torcedores fanáticos por clubes ingleses não conseguem participar do espetáculo. Isso é péssimo, obviamente. Só que o futebol inglês não teria chegado ao ponto que ele está hoje se não tivesse tido esse investimento. Eu acho que, na verdade, essas medidas, eu acho que para mim isso é nítido. E não sei, acho que talvez no futuro tivessem reformas, óbvio, isso é certeza. Só que isso com certeza teria demorado muito mais. Se você for pegar exemplos, por exemplo, né, e mal comparando, mas na América do Sul, a gente vê que no Brasil temos inúmeras arenas, só que grande parte foi feita para grandes eventos, né? Temos aí a Copa do Mundo, enfim, o Botafogo conseguiu o Engenhão por causa do Pan-Americano de 2007. Então a maior parte das arenas brasileiras foi construída para, né, grandes eventos esportivos. Mas você vai na Argentina, nosso país que também tem grande tradição e apreço pelo futebol, os estádios lá estão, né, sucateados. Então acho que com certeza se não tivesse tido toda nessa preocupação pela segurança e tornar realmente o futebol em um negócio, talvez o futebol inglês e por consequência o resto do futebol europeu estaria bastante atrasado no geral. Agora passando, acho que, né, vocês podem comentar nisso também, só para fechar, além de abrir para uma réplica do Gui principalmente, acho, gostaria que vocês também comentassem sobre essa medida da torcida única que permeia ainda em estádios de São Paulo. Se vocês acham que ela é efetiva, vocês acham que ela, na verdade, acaba sendo mais danosa do que efetiva, e também, rapidamente, sobre a medida de proibir
a venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol no estado de São Paulo. Gui, a bola é sua. Bem, para começar, só uma rápida réplica. Eu entendo que financeiramente o futebol moderno exige esses preços mais caros, não só para tudo, na verdade, né? Para entrada de ingresso, para camisas oficiais, para... Bem, praticamente tudo que envolve o futebol moderno é caríssimo. E você, como eu falei na minha entrada, acaba afastando muito o torcedor médio, o torcedor que não tem tanto poder aquisitivo. E eu concordo comigo que isso, em geral, é ruim. Para a alma do futebol, como eu disse mais cedo. Para a paixão, como o Franco comentou. E eu acho que sim, claro, você olha para a Argentina, o futebol é bem mais atrasado, bem mais raiz, entre aspas. Mas sim, é bem mais pobre. Você vê que todos os jogadores que se destacam na Argentina vão rapidamente para a Europa ou para o próprio Brasil, para o Brasil depois fazer o salto para a Europa. Talvez, se você fizer obras como fizemos no Brasil, os estados da Argentina ficarem maiores, mais caros, mais arenas e menos estádios, como é o caso praticamente todos os estados novos no Brasil, o Allianz Parque, a Arena Itaquera do Corinthians, o Beira-Rio, tantas outras, a Arena do Grêmio. Mas você perde, e eu acho que para mim esse é aqui que eu estou fazendo essa divergência com o Miguel, que eu acho inaceitável, não inaceitável, mas eu acho muito ruim a perda da alma do futebol. Claro que ter estádios mais seguros é muito importante, tem que ser seguro sim, e se para ser seguro o preço a se pagar é que os estádios sejam como os do Brasil e da Europa, que seja assim então. Mas eu acredito que é possível ter um estádio que seja seguro e que não abandone os torcedores que fizeram o futebol do império financeiro que é hoje no mundo inteiro. Agora, passando para as segundas perguntas do Miguel, eu acho que a venda de álcool nos estádios eu acho que deveria ser liberada. Eu sou contra que não tenha, porque eu não acho que é só isso que vai fazer ter violência nos estádios. Eu não acho que é a venda de álcool com os torcedores alcoolizados que vai, que provoca sozinho qualquer motim, ou revolta, ou briga nos estádios de futebol. Ainda mais porque, como o Miguel falou no começo do programa em si, no terceiro bloco, desculpa, os torcedores acabam se embriagando, digamos assim, nas redondezas do estádio ou antes de ir ao jogo. Então muitos já estão alcoolizados no estádio. Não acho que proibir a venda vá muito resolve muita coisa. Eu acho que é mais uma medida para inglês ver, digamos assim. Mas, em relação à torcida única dos estádios, essa é um pouco mais complicada, essa eu estou um pouco mais na cerca. Porque, claro, você tem o setor misto no Rio Grande do Sul, quando temos jogos Grenal, entre o Grêmio e o Internacional, e acaba que vai muito mais família, muito mais pessoas que não estão muito querendo, né, não são tão apaixonadas, talvez, nesse setor. E acaba que não temos quase nenhum incidente quando isso acontece. Mas ao mesmo tempo, quando temos Grenal, também temos os setores só para visitante, por exemplo, os torcedores do Inter geralmente destroem a Arena do Grêmio, no setor que estão, e os do Inter idem, os do Grêmio idem no Beira-Rio. Então é uma questão um pouco mais difícil. Eu acho que ter o estádio meio a meio, principalmente em estádios neutros, que são cada vez mais raros, como Mineirão, como Pacaembu, como Maracanã, é um espetáculo muito bonito e eu acho que seria lindo se ainda existisse, mas eu entendo que talvez não seja mais seguro. Agora, torcida única, sim, prejudica o espetáculo, mas eu acho que talvez neste momento seja necessário até que medidas mais efetivas sejam descobertas. Na Argentina, por exemplo, não existem visitantes em nenhuma partida. Não é nem só em clássico, em nenhuma partida existe torcedores visitantes. Isso eu acho negativo. Mas se as forças policiais ou o Estado não consegue uma outra forma de prevenir revoltas, brigas,
talvez seja a melhor alternativa. Mas, outra vez, neste ponto eu estou um pouco mais em cima da cerca. Perdão por me enlongar minha resposta mais uma vez. Imagina, cara. Franco, abrindo para você, se quiser fazer alguma réplica, né, sobre o que eu declarei, sobre o que o Gui acabou de declarar, e também essa questão da torcida única e da possibilidade de venda de bebidas alcoólicas em estádios em São Paulo. Bom, vamos lá. Em relação à réplica, eu acho que não precisa. Eu acho que as questões que se levantaram são todas pertinentes. Eu fiquei meio que numa mureta, né? Por hora fui do lado do Gui, por hora também defendia a modernização de estádios e arenas, mas que nem o Miguel, mas eu acho que vocês levantaram pontos relevantes que não precisam ser contrariados. Eu acho que existe um diálogo a ser mantido entre esses dois, e acho que esses dois são os principais pontos que poderiam ser levantados nesse debate. Sobre os outros dois pontos, vamos lá. Primeiro, legalização de venda de bebidas alcoólicas em estádios. Aí eu vou concordar com o Gui, muito provavelmente vou concordar com o Miguel também, no fato de que você proibir a venda no ato do jogo não interfere com que o torcedor entre já embriagado no estádio e venha arrumar confusão com outros torcedores que não estão no mesmo grau, podemos dizer assim, que o torcedor que entrou acima do tom. Realmente, as coisas acontecem nos arredores. Os maiores exemplos são as brigas de torcidas organizadas ao redor do país até hoje, que acontecem muito distante do estádio, como o Miguel ele deu o exemplo de uma briga, se eu não me engano, não vou lembrar a torcida, mas que o jogo era no Pacaembu, se eu não me engano, e a briga aconteceu em Caíras, que é uma cidade próxima à região metropolitana de São Paulo, mas que em si fica fora de São Paulo. Como tantos outros clássicos que já aconteceram problemas nas redondezas ou até em zonas afastadas do estádio. Eu acho que a restrição de bebidas alcoólicas é algo que restringe, agora falando de uma maneira publicitariamente, um dos maiores patrocinadores e um dos caras que mais investe no futebol brasileiro atualmente. Não vou ficar citando o nome de marca que investe em futebol. Eu acho que é mais que claro quando você quando você vai ver uma Libertadores, que a Libertadores tem um sponsor no nome do campeonato, que realmente esses caras investem tanto quanto casas de aposta investem na Inglaterra e estão vindo a investir no Brasil hoje em dia, assim como bancos investiam no Brasil até outro dia em grandes times do país. Eu acho que você tira mais um espaço de inserção da questão das bebidas alcoólicas, que lógico, já tem diversas leis que sancionam como que você pode comunicar a bebida alcoólica, como que você pode induzir as pessoas a comprarem sem induzir o consumo exacerbado de bebida alcoólica, mas eu acho que você evitar a venda dentro do estádio, eu acho que, para mim, é algo além do ponto ideal, porque você não previne com que as pessoas entrem embriagadas, como eu já disse anteriormente, no estádio. Em relação à torcida única, eu concordo com o Gui que prejudica o espetáculo. Eu acho que realmente as torcidas, as brigas de cânticos de torcidas, elas são maravilhosas. Afinal, não tem nada melhor do que ser ir no estádio visitante, ver seu time fazer gol e escutar aquele 1 minuto de silêncio, que podem até ser 90 minutos de silêncio, enquanto vocês ficam cantando e parece que vocês são os donos do estádio. Principalmente quando você está jogando contra o rival. Mas em alguns estados, realmente, onde a violência é alarmante entre torcidas fora do estádio, na redondeza do estádio, eu acho que a prevenção dentro do estádio deve ser altamente qualificada. Enquanto a gente não tem essa alta qualificação de segurança, eu acho totalmente justo o argumento de torcida única. Mas por que isso? Eu vou até trazer um argumento que a gente vinha trazendo na época que a gente estava falando da Superliga, que é em relação à modernização do estilo de jogo, do que é futebol, do que é falar do futebol. Você, cada vez mais, você põe pessoas com menos idade longe dos estádios de futebol, porque elas se sentem menos seguras cada vez mais. Então você redemocratizando a segurança, não só redemocratizar o acesso, acho que é importante, mas sim a segurança, você consegue atrair um público maior. E é muito gratificante quando você é criança, assim, pelo menos eu tenho essa sensação, eu tive essa sensação a primeira vez que eu vi um jogo de futebol, que eu lembro até hoje, que foi
um São Paulo 3-1 em cima do Vitória no Barradão. A primeira vez que eu vi um gramado de futebol foi esse dia, e foi um dia que ficou marcante pra mim. Foi um dia que eu falei, poxa, cara, é um negócio tão legal que eu, cara, quero trabalhar com isso pra minha vida inteira. E eu acho que esse acesso pode vir a fazer falta, por conta da falta de confiança na segurança, se não ocorrer a torcida única, enquanto não tenhamos ainda forças para combater possíveis tumultos entre torcidas rivais. Perfeito, eu só vou fazer um rápido comentário. Já estamos falando muita coisa aqui, muita coisa boa. Sobre a torcida única, já pegando o gancho do Franco, eu acho que talha um pouco do espetáculo, mas com certeza só voltaria a fazer isso com muita pesquisa, muito estudo, e uma forma de fazer isso com segurança. É o que o Gui falou, né? Eu quero, obviamente, que o futebol seja democratizado, que ele seja, né, o que sempre foi um esporte de todos, mas não que isso coloque a vida dos torcedores em risco, obviamente. Eu não quero que ninguém fique em risco. E é verdade, alguns estados que tinham implementado a torcida única voltaram a permitir a entrada de torcedores rivais. Acho que o estado de São Paulo tem muito a aprender com esses estados. E sempre temos coisas a considerar, né? A questão da descentralização dos confrontos é muito real. A verdade é que eu já ouvi de policiais, de membros do Ministério Público que falam que era melhor quando tinha a possibilidade de torcedores rivais, né, torcedores visitantes irem a clássicos, porque, né, a coordenação era muito mais fácil, era falar com as centrais, né, os comandos de torcidas organizadas, ou coordenar com os clubes em si a entrada por determinada via, e ficava realmente bem mais simples de fazer essa entrada. Mas também não acho que necessariamente isso aí seja a única saída. A verdade é que por muitos anos, né, e talvez, né, o que eu falei nesse futuro seja difícil, mas por muitos anos tinha a implementação de gerais em estádios do estado de São Paulo, né, onde sentavam torcedores do São Paulo, do Corinthians, um lado ao lado, e não sei qual é a possibilidade disso acontecer num futuro próximo, só que é bem verdade que acho que no passado não existia tanta demanda assim de torcedores visitantes em alguns jogos no estado de São Paulo, porque eles sabiam que a venda, a carga de ingressos seria o quê? 5, 10% do estádio, e muitos sentiam medo realmente de comparecer a esses estádios e ficarem ali acurralados, né, encurralados em um pequeno recinto. Então, a verdade, eu acho que tem muita coisa a estudar, muita coisa que a gente pode pensar, aprender com outros estados e implementar um sistema que vise, em primeiro lugar, a segurança do consumidor, do torcedor. Então, voltando, acho que a única forma de retirar essa medida é se tiver uma forma de fazer isso com 100% de segurança. Seja a implementação de identificação de torcedores sempre, mais câmeras, enfim, alguma medida que torne realmente o jogo mais seguro e uma forma, né, de responsabilizar aqueles que criarem confusões dentro dos estádios. Por último, rapidamente sobre a venda de bebidas alcoólicas, eu sou favorável. Acho que é exatamente isso. É impossível que seja realmente vedada a entrada de indivíduos que estão já embriagados, né? Muitos bebem até o horário do jogo e se falam, a gente coloca aí um raio onde não se pode consumir bebida alcoólica próximo ao estádio, mas, né, você pode sair desse raio, consumir e chegar lá 5 minutos antes do jogo e entrar. Mas a verdade é que isso também acaba tirando muito do espetáculo. Não estou falando que você precisa estar bêbado para assistir jogo de futebol, não é isso que eu quero dizer. Mas existem várias pessoas, isso é verdade, que não comparecem ao jogo de futebol também porque não podem beber dentro do estádio. Que acham isso aí um momento, né, de confraternização, gostam de consumir a sua bebida alcoólica e não podem comparecer justamente por causa disso. Então, assim, não acho que não tem muito por que se estender, eu acho que tem que ter, novamente, só voltaria a ter a venda de bebidas alcoólicas caso houvesse uma forma de fazer isso de forma segura, novamente, implementando mais câmeras, tendo um controle de bebidas, né, não venderia bebidas alcoólicas
com teor alcoólico muito alto, vodka, etc., manteria talvez uma coisa um pouco mais leve e realmente faria um controle maior, mais câmeras, identificação de torcedores, igual é feito talvez, né, em campeonatos da FIFA. Vocês lembram, né? Os torcedores entram com crachá, assim, não sei o quanto isso seria possível no Brasil, mas talvez essa é a grande sacada, né? Se você tiver uma forma de rapidamente identificar quem está causando problemas, quem está brigando dentro do estádio, e essas pessoas forem punidas sempre, acho que as brigas irão realmente diminuir, né? E a verdade é aquela frase, né, que é célebre, é sempre proferida por aqueles que gostam de estudar direito penal. O que vai coibir o crime não é a rigidez, né, ou a força da punição, mas sim a inevitabilidade da pena. Essa frase que já foi proferida tantas vezes em suas diversas alterações, mas isso é verdade. Se a gente tiver uma forma de sempre punir aqueles que estiverem desrespeitando as regras dentro dos estádios, e seja isso pela identificação, daí é verdade, é muito difícil que esse tipo de conduta se prolifere com o passar do tempo. Sem mais delongas, acho que podemos fechar por aqui. Franco, Gui, alguma coisa adicional? Vamos fechar. Podemos fechar. Vamos fechar, então. Podemos fechar. É isso, então agradeço vocês, muito obrigado por terem comparecido nessa nossa conversa. Ela aqui foi um pouquinho mais longa do que a gente costuma fazer, né? Mas esse bloco aqui acho que teve um debate bem bacana, vários pontos diversos, mas acho que a gente foi construindo realmente uma conversa boa e amigável, amistosa sobre todos os temas debatidos hoje. Como sempre, convido vocês a pesquisarem mais sobre o assunto. Obviamente a gente não vai conseguir nunca expor tudo aqui para vocês no Boleiro de Humanas, e com certeza tem muita coisa bacana nesse assunto e muita coisa para a gente aprender ainda como uma sociedade futebolística aqui no Brasil. Sem mais delongas, convido vocês a compartilharem, comentarem, criticarem, deixarem seu joinha. Nós precisamos muito do feedback de vocês, caro ouvinte, para o nosso projeto Boleiro de Humanas. Muito obrigado por participar dessa exploração e até a próxima.